E nós queremos desde já, Senhor, abrir o nosso coração para aquilo que Tu haverás de nos comunicar. Senhor, que todo ouvido seja desagravado, Senhor, todos os olhos que estão fechados se abram para o mundo espiritual. Que o Teu Espírito, Senhor, nos dê atenção com relação àquilo que será ministrado, Senhor, e nesse tempo de louvor. Que sejamos agradáveis a Ti, Senhor, não apenas com as nossas palavras, mas a nossa vida seja agradável a Ti. Convidamos o Teu Espírito, Senhor, a participar dessa reunião. Vem presidir, vem dirigir, vem manifestar-te, Senhor, no nosso meio, porque esta reunião, sem a Tua presença, lá é vã e vazia. Por isso, aguardamos a Tua manifestação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Vamos adorar o Senhor? Pode fechar os seus olhos. Senhor, nós queremos Te adorar nessa hora com a canção e com canções, com a música. Queremos exaltar o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem sido tão bom conosco. O Senhor é um Deus tão fiel, tão maravilhoso. Exalte o nome do Senhor. Comece a declarar palavras de adoração a Ele, palavras de gratidão a Ele, palavras de louvor, que honre e glorifique o nome dEle. Espírito Santo, nós reconhecemos a Tua presença nessa noite aqui. Reconhecemos que nós não podemos viver sem a Tua presença. Tu és o nosso tudo e nós precisamos de Ti. Nós Te honramos nessa noite, levantamos o Teu nome nesse lugar. Oh Espírito Santo, pedimos que o Senhor fique à vontade no nosso meio, faça aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, que os nossos corações estejam abertos à Tua palavra, que os nossos corações estejam abertos em adorar o Senhor, que as nossas vidas estejam alinhadas com aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Nós abrimos mão, Senhor, de ficarmos pensando em outras coisas a não ser aquilo que o Senhor quer e tem para nós. Oh Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio. Tu és livre no nosso meio, estamos aqui, somos aqueles que estão buscando a Tua presença, aqueles que querem mais de Ti, precisamos de Ti, dependemos de Ti. Vá dizendo ao Senhor a sua vontade em conhecê-lo, diga a Ele por isso que você veio aqui essa noite, porque você tem sede, tem fome dEle. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Te reconhecemos nessa noite como nosso ajudador, como aquele que nos guia a toda a verdade, como aquele que nos ensina todas as coisas. Oh, declaramos a nossa dependência de Ti. Vamos cantar essa canção, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre, diga isso. Eu sou livre. Feche os seus olhos e declare essa verdade. Onde o Espírito de Deus está. Feche os seus olhos e declare isso. Eu sou livre. Declaramos essa verdade, Senhor, onde o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Eu sou livre, livre, onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre, eu sou livre. Diga assim: liberdade está neste lugar. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, fluindo sobre nós. Eu sou livre, eu sou livre. Jesus reina neste lugar, vamos declarar isso. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, fluindo sobre nós.
Somos livres, somos livres. Do início, onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Eu sou livre. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Nós somos livres. Nós somos livres. Onde o Espírito de Deus está. Declare: eu sou livre. Eu sou livre. Mais uma vez, onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está. Nós cremos e declaramos: Senhor, eu sou livre. Livre do pecado, livre das circunstâncias que nos rodeiam e querem nos desanimar. Onde o Espírito de Deus está. Somos livres. Somos livres. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e declare com fé: liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, fluindo sobre nós. Somos livres, somos livres. Creia nisso nessa noite. Na presença do Senhor, a liberdade. Jesus reina. Jesus reina neste lugar. Como Ele reina? Com misericórdia e graça fluindo sobre nós, fluindo sobre nós. Somos livres. Liberdade está neste lugar. Liberdade está neste lugar. Com misericórdia e graça. E graça fluindo sobre nós, fluindo sobre nós. Eu sou livre, eu sou livre. Jesus reina neste lugar. Oh, Jesus reina neste lugar. Tu és o nosso Rei, Jesus. Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Eu sou livre. Espírito Santo, nós declaramos nessa noite: eu sou livre. Declare isso com fé. Eu sou livre. Livre em Cristo Jesus. Ele já me libertou. Eu sou livre. Livre do pecado, das doenças, das enfermidades. Nós somos livres para viver uma vida cheia do Senhor, cheia do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite. Declaramos a nossa total e absoluta dependência e carência do Senhor. Não podemos fazer nada sem a tua presença. Não somos nada sem ti. Ansiamos pela tua presença cada dia mais forte em nós, cada dia mais presente em nós, para que nós possamos viver essa liberdade todo o tempo, Senhor. Todos os dias, Jesus. Todos os dias, Jesus reina. Jesus reina neste lugar. Você pode declarar isso? Com misericórdia e graça fluindo sobre nós. Nós somos livres. Você pode declarar que você é livre? Somos livres. Você pode declarar isso aí onde você está? A sua liberdade que foi comprada por um preço tão alto.
o preço do sangue do Filho de Deus, Jesus, o nosso irmão mais velho hoje. Te adoramos, Senhor, por essa liberdade que o Senhor nos dá para te adorar, para viver uma vida livre do pecado, livre de todo pecado que nos aprisionava antes. Somos livres para viver uma vida cheia da sua graça, cheia da tua presença. Somos livres, somos livres, somos livres, somos livres para te adorar. Somos livres. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te bendizemos o nome, Jesus. Declaramos a tua grandeza nesse lugar. Confessamos a sua soberania nesse lugar. Declaramos que não existe nada e ninguém acima do Senhor. Tu és o nosso Deus poderoso e nós te amamos, te desejamos, te ansiamos, como a corça anseia pelas águas, assim, Senhor, o nosso coração anseia pelo Senhor. Queremos mais e mais de ti, Senhor. Te adoramos, Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Você pode declarar isso? Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Você pode levantar as suas mãos o mais alto que puder e declarar: Ele é o Senhor e não há outro. Sua verdade vai sempre, para sempre, sempre, Senhor. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos do início? Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. E nós, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, terra e céus glorifiquem seu santo nome. Sobre todo nome, ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Seu nome é Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu para sempre. Ele é exaltado. Você pode declarar onde você estiver. Comece a levantar o nome do Senhor e declarar quem Ele é. Ele é exaltado sobre as nações. Ele é exaltado sobre toda a terra. Todo domínio pertence a Ele. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Oh, não existe ninguém igual ao nosso Deus. Não existe ninguém tão poderoso como Ele. Não existe ninguém maravilhoso como Ele. Não existe ninguém que seja assim como Ele.
Você pode exaltá-lo nessa noite. Você pode levantar a sua voz a Ele. Oh, levante a sua voz e declare em alto som quem Ele é. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno de toda adoração. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de todo o universo. Os oceanos declaram a sua grandeza. As galáxias declaram a sua grandeza. Todos os animais da terra declaram a sua grandeza. Ele é o Senhor. Ele é o Rei. Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Poderoso Deus, poderoso Deus. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre, para sempre, terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Te amamos, Senhor. Exaltamos o teu nome. Feche os seus olhos, queridos. Se você está ainda com seus olhos abertos, feche os seus olhos. Oh, nós estamos na presença do nosso Pai, daquele que nos formou, daquele que nos viu ainda no ventre das nossas mães, daquele que tem sonhos ao nosso respeito, daquele que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é digno do levantar das nossas mãos. Ele é digno de toda a nossa consideração e respeito por Ele. Te amamos, Senhor. Te amamos, Jesus. Te exaltamos, Senhor. Te declaramos nessa noite o nosso amor. Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Tu és santo, Senhor. Não existe ninguém igual a Ti. Não existe ninguém que se compare a Ti, Senhor. Tu és santo, Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Você pode dizer: ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o quê? O louvor. Você pode declarar novamente: ao único que é digno de receber, entrega a Ele toda a glória e honra, a honra e a glória, a força e o poder. Levante as suas mãos e confesse: ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o quê? O louvor. Em alto som declare isso: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. E Te adoramos nessa noite, Senhor. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você pode também, como uma forma de adoração e louvor, depositar ele no gasofilácio. Enquanto nós continuamos esse momento de reverenciar o Senhor, contemplar o Senhor, adorar o Senhor, levantar o nome dEle, declarar o nosso amor a Ele, estender o nosso coração para Ele. Oh, Espírito Santo, tem um tempo de ser espontâneo com seus lábios, pode ser em baixo tom mesmo, mas seja espontâneo com o Senhor, cante aquilo que está no teu coração para Ele, diga a Ele aquilo que está no teu coração. A Bíblia diz que o Senhor se compraz da verdade do nosso íntimo. Então diga aquilo que está no teu coração para Ele, mesmo que você está com algum problema, mas nessa hora olhe para Ele, porque Ele é maior do que qualquer problema que estejamos enfrentando. Ele é maior e digno da nossa adoração. Seja espontâneo agora, querido e querida do Senhor. Não precisa olhar para nada algum, nem aqui para frente. Olhe para o Senhor e cante para Ele uma canção nova. Faça para Ele uma expressão nova nessa noite. Algo que flua do teu coração para o coração do teu Pai. Nós te bendizemos o nome, Senhor. Entronizamos o teu nome aqui. Declaramos que tu és o nosso Deus. Expressamos o nosso coração a ti. Declaramos, tu és o nosso amor maior. Declaramos, Senhor, tu és a nossa vida, a nossa herança, tu és a nossa força, a nossa restauração, tu és a nossa cura, nossa libertação. Tu és um amado das nossas almas. Nós somos teu, Senhor, nós somos teu, Senhor. Recebe a adoração e louvor da tua igreja, da tua noiva nessa noite. A espontaneidade do seu povo nesse lugar. Que o nosso coração possa estar cada dia voltado para ti. Voltado para ti. Voltado para ti. Cada dia, cada manhã, que o nosso levantar, que o nosso acordar, Senhor, que o nosso deitar seja para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor. Se você puder, dê um abraço à pessoa que está ao seu lado, fala assim para ela: eu amo você e o Senhor te ama mais ainda. Boa noite, queridos. Mais uma vez. Deixa eu ir para lá. Obrigado, pastor. Obrigado. Quantos estão orando mais? Uma pressão, né? Domingo à noite, depois do culto, uma pessoa me procurou e falou assim: essa semana Deus falou comigo, semana anterior, né? Deus falou comigo que era para me separar algumas horas da madrugada para mim estar buscando Ele, mas eu falei, não, madrugada não. Aí depois de domingo à noite, ele me procurou e falou assim, que Deus, tudo que você falou foi só para mim mesmo, porque Deus falou comigo que é para mim começar hoje, e eu vou começar hoje. Então, queridos, a palavra do Senhor é poderosa, né? É a palavra, é o Espírito Santo que nos convence, não é o homem. Então, eu fiz essa pergunta porque na semana passada falamos que nós íamos, de uma maneira santa, cobrar uns aos outros, né? Vocês estão lembrados?
pode mandar um zap para o seu irmão de vez em quando, falar, e aí, irmão, tá orando ou não? Por isso que eu perguntei para vocês, nós precisamos orar. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos adorar o Senhor nas nossas casas, dentro do nosso carro, tomando banho, trabalhando, precisamos jejuar, precisamos buscar o Senhor. Amém? Vocês concordam com isso ou não? O que vocês acham? Amém? Eu fico imaginando que as academias hoje em dia elas estão lotadas, né? Todo mundo aí que tem uma formação nessa área está abrindo academia, porque é um momento que as pessoas estão buscando muito, né? Essa questão de cuidar do corpo, né? Nada contra isso, né? Não tem nada contra isso. Mas você sabia que essas disciplinas espirituais são exercícios espirituais? Às vezes, se Deus nos abrisse a visão espiritual, nós poderíamos ver que nível nós estamos, né? Se estamos raquíticos espiritualmente, estamos musculosos, porque nós estamos praticando. Alguém para ficar musculoso, fortão, tem que fazer o quê? Muito exercício. É ou não é? Né? Tem até a gente também pode exercitar nossa razão, né? Nossa mente, com alguns joguinhos, xadrez, que é muito bom, né? Xadrez, tem alguns jogos aí que você exercita a sua capacidade. E também existem as disciplinas para nós exercitarmos o nosso espírito. A palavra de Deus Jesus também nos deixou essas disciplinas para a gente exercer. Por favor, pastor. O senhor tem toda a liberdade, né? Queridos, eu queria ler um texto com vocês, um salmo. Esse salmo tem falado comigo assim já há algumas semanas. E foi justamente antes desse período de nós vamos ter as 12 horas de adoração e intercessão. E é lógico que eu não vou poder expor para vocês tudo aquilo que Deus tem falado comigo, mas gostaria que você, nas suas momentos de oração teu, né, dessas 24 horas de oração que nós estamos tendo, você separasse um tempo e meditasse nesse salmo, porque ele fala muito, Salmo 81. Ele é um convite, né, que Deus faz para nós, e é um convite exatamente para isso, para adorarmos e para nós orarmos. Então eu só vou fazer a leitura e deixar para que vocês meditem depois, porque eu tenho entendido que assim como Deus falou comigo, vai falar com vocês também. E o texto diz assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da festa. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos foram livres do cesto. Clamastes na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-os andar na teimosia do seu coração. Sigam os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse! Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Então Deus nos convida a adorá-lo, Ele nos mostra, para que nós lembrarmos dos grandes feitos que Ele realizou em nossas vidas, Ele faz um apelo para que nós possamos escutá-lo. Ah, se o meu povo me escutasse, eu teria o maior prazer de afastar o inimigo da vida deles, eu teria o maior prazer de dar o melhor para eles. Então esse é um tempo, irmãos, que nós precisamos descobrir isso daqui, dar retorno, sermos recíprocos ao Senhor, amém? Somente isso, querido.
Amém, queridos. Então, continuando com aquilo que nós começamos na semana passada, sobre a oração, nós começamos falando sobre a motivação da oração, né? Tem 4 coisas que nós vamos abordar nesse tempo. A primeira foi a motivação, e hoje a gente só vai fechar, falta só um pouquinho. Vamos falar também depois do lugar de se orar, a quem orar e o que orar, né? Eu costumo pensar e dizer que essas 4 coisas, elas dão conteúdo e base para que a nossa oração seja uma oração condizente com aquilo que a palavra de Deus nos receita, aquilo que a palavra de Deus nos propõe. A motivação correta, o lugar correto de orar, o que nós vamos falar hoje à noite, a quem nós vamos orar e o que vamos orar, né? Então, só fechando o que nós começamos a falar semana passada e quase terminamos sobre a motivação, vocês estão lembrados, vamos voltar lá em Mateus 6, né? Nosso texto base é Mateus capítulo 6, nós lemos o verso 5 a semana passada, né? E falamos que a motivação da nossa oração, da nossa vida de oração, não pode ser como a que nós encontramos em Mateus 5. Vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado pela Tua presença aqui conosco. Espírito Santo, nós podemos reconhecer também o Senhor aqui conosco, como nosso amado Jesus. Nós queremos pedir a Tua graça nessa hora, que a Tua palavra fale conosco, nos convença, nos transforme, que a Tua palavra venha trazer libertação a cada um de nós, que a nossa atenção esteja totalmente voltada para o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 6, verso 5, nós lemos, alguém tem em mãos mais fácil do que eu para ler? Mateus 6, 5, lê para a gente, só para recordarmos. Mateus 6, verso 5. Certo. Então, semana passada nós falamos em cima dessa questão de orar com a motivação errada, como os hipócritas que Jesus ali já trouxe como exemplo, né? Os hipócritas oravam por segundos interesses. O principal interesse dos hipócritas ali, dos fariseus, não era buscar o Senhor, buscar conhecer. Porque a oração, queridos, não foi feita, Deus não deixou essa lei espiritual para nós apenas para nós pedirmos as coisas para Deus, também para pedirmos, mas principalmente como um momento, um tempo em que nós e Ele vamos estar juntos. É um tempo, é como se fosse um lugar. A oração é um lugar em que nós e Deus nos relacionamos de uma maneira íntima, onde nós falamos a Ele, onde nós ouvimos a Ele, onde nós somos transformados por Ele. Não é nossa palavra ou nossos pedidos que vão convencer a Deus de alguma coisa. Ele é imutável, mas Ele vai nos transformar e nos levar a esse lugar onde nós vamos poder receber aquilo que Deus tem para nós. Mas só continuando hoje, lá em Hebreus 10, Hebreus capítulo 10, verso 19 e 23, nós vamos fechar com 2 textos aqui de Hebreus. Hebreus capítulo 10, vamos ler do 19 e 23, eu vou ler aqui, você acompanha por favor, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, 22 diz assim: aproximemos com sincero coração e plena certeza de fé. Então eu quero destacar essas 2 coisas aqui, para complementarmos a questão da nossa motivação na oração. Quando nós formos ter o nosso tempo diário com Deus, de oração, nós precisamos ter em mente o que Hebreus 10, 22 diz. Diz que nós devemos entrar com intrepidez na presença do Senhor, tendo um coração sincero. Consegue visualizar que o coração sincero é totalmente diferente do coração hipócrita? Sim ou não? O coração sincero é antagônico ao coração hipócrita. Então, o coração sincero se encaixa dentro da motivação correta que nós devemos orar. A certeza de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós formos orar, irmãos, nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós formos buscar o Senhor, nós temos que crer que Ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? A fé é o meio que nos liga à graça. A graça é tudo aquilo que Deus já nos fez. Continuando 22. Tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. Verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então aqui fala de fé também. Nós precisamos guardar firme, irmãos. O que é guardar firme? A nossa esperança. Baseada onde? Na palavra.
Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, buscar o Senhor. Nós precisamos misturar a palavra com oração. E misturar com adoração. Uma vida regada com essas coisas. Porque para nós guardarmos firmes essa confissão, de cremos no Evangelho, de cremos no Senhor Jesus, nós precisamos que a nossa fé está bem fundamentada. E a nossa fé só vai estar bem fundamentada se nós estivermos ligados, andando com o Senhor. Amém? Outro texto aqui em Hebreus 4. Volta um pouquinho, por favor. Hebreus 4, nós vamos ler o 14 a 16. Eu vou lendo, irmãos, para a gente só andar um pouquinho mais rápido. Você acompanha, por favor. Hebreus 4, verso 14, diz assim. Agora eu fui demais também. 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Novamente, fala sobre a certeza de nós termos firme essa confissão. Essa certeza de quando nós formos orar, nós crendo naquilo que Deus já nos garantiu, naquilo que a palavra do Senhor diz a nosso respeito. Verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, preste atenção nisso, querido. Antes foi ele tentado em todas as coisas. Quando você passar por alguma tentação, alguma coisa na sua vida, alguma dificuldade, saiba que Jesus padeceu por aquilo. Ele foi testado naquilo de alguma forma. Amém? Ele foi testado para que você, quando passar, eu, quando passarmos, tenhamos condição de vencer, de termos vitória, de alcançarmos a solução daquilo. Jesus nos substituiu para nos trazer a vitória. Amém? Continuação. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja o 16. Acheguemo-nos. Perceba que Hebreus 10 e aqui também diz que nós devemos nos achegar. Percebe isso? É uma atitude de quem? De Deus ou nossa? Nossa. Por quê? Ele já fez. A Bíblia diz que ele deu o que era mais precioso, o seu filho. Nós agora precisamos, como o pastor acabou de ler aqui, é a nossa atitude, é a nossa disposição de buscá-lo, é o nosso posicionamento. O 16 diz, acheguemos-nos, portanto, como que a gente chega, irmãos? Confiadamente, olha a fé aí de novo, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu acho muito fantástico a Bíblia, esses detalhes, esses mistérios. Quando a Bíblia fala de ocasião oportuna, ela nos dá uma demonstração que não é sempre que a gente pega e vamos ter na hora. Sim ou não? Ocasião oportuna. Sabe o que eu penso disso, irmãos? A nossa vida de oração, a nossa vida de busca, a nossa vida de comunhão com o Senhor, quando nós precisarmos de alguma coisa, quando nós vamos, a Bíblia diz lá em Isaías, se eu não me engano, que Deus falando com o povo, falando assim, olha, se vocês andarem na minha presença, quando vocês pensarem de pedir alguma coisa, eu já vou dizer, eis-me aqui. Mais ou menos o que está aqui. Se você viver uma vida de comunhão com o Senhor, porque você ama Ele, não para que Ele faça coisas da sua vida, quando você precisar dEle, antes de você pensar, Ele já está ali. Por quê? Porque você está com Ele. Misericórdia e socorro em ocasião oportuna. O problema de muitos crentes, eu sei que de ninguém que está aqui hoje, né? Nem dessa igreja, o problema é o quê? Espera a coisa virar, entornar o caldo, né, como se diz, para buscar o Senhor. E Deus é tão bom e misericordioso que muitas vezes atende, só que a consequência também vem junto. Então, irmãos, não vamos buscar o Senhor por problemas, por circunstâncias, vamos buscar Ele por aquilo que Ele é. Porque em momento de dificuldade, Ele vai te socorrer. E Ele vai ver o seu coração que você não está buscando Ele por motivação errada, você está buscando Ele porque você o ama, porque você quer, porque você depende dEle. Amém, queridos? Então eu queria fechar com isso. Lucas 22, 41, 42, quem está anotando? Lucas 22, 41, 42. Lá está escrito assim, falando sobre Jesus. Ele se afastou deles a uma pequena distância e ajoelhou-se e começou a orar. Domingo, quem esteve aqui, eu falei algo aqui, não sei se vocês lembram. A Bíblia fala de Jesus orando várias vezes. Só que fala de Jesus chorando uma vez só. É isso, pastor Heraldo? É isso, pastor? Por que a Bíblia fala de Jesus orando várias vezes? Não poderia falar uma vez só? Olha, Jesus um dia orou. Não seria suficiente essa informação para a gente saber que Jesus orou? Jesus orou, vou orar também. O que vocês acham? Seria suficiente, não seria? Então por que a Bíblia fala várias vezes? Só em Lucas tem mais de 7, 8 vezes Jesus orando. E se retirou para orar. E deixou o povo, foi orar. E não sei quem foi orar. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque a Bíblia quer nos mostrar, o Espírito Santo quer nos mostrar,
que nós não precisamos só orar, nós precisamos orar muito. Entende isso? E aqui Jesus, num momento muito difícil, antes da cruz, ele se afastou deles, Lucas 22, 41, 42. Se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Olha o que ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Queria fechar essa questão da motivação na oração com esse texto. O lugar de oração não é um lugar apenas onde nós vamos pedir a Deus para que a nossa vontade seja feita. Eu vou falar para você, tem muito crente que confunde algumas coisas. Ele pega aquele texto lá de Salmo e fala assim: deleita-te do Senhor, Ele concederá o desejo do seu coração. Aí as pessoas pulam o deleita-te e só pega daí para frente. Ele concederá o desejo do teu coração. Deus vai conceder o meu desejo do coração. Só que esquece a chave, que é o deleite. Porque o deleite é você ter prazer, é você buscar, é você estar com Ele, é você andar com Ele. E, meu irmão, se você viver esse nível com Ele, o desejo do seu coração, Deus vai conceder. Sabe por quê? Porque o desejo do seu coração vai se misturar com o desejo do coração dele, de tanto que você se deleita nele. E, de fato, Ele vai cumprir. E aquele vai ser o melhor. Só que não vai ser esse nosso desejo contaminado pela nossa mente, pela nossa razão, pelas coisas que nos rodeiam. Vai ser o nosso desejo impregnado com o desejo de Deus, com o coração de Deus. E aí Ele, deleita-te no Senhor, Ele concederá o desejo do seu coração. Irmãos, Deus é sábio. Você acha que Deus não colocaria o deleite na frente? Se colocasse um versículo na Bíblia: olha, Deus concederá os desejos do teu coração. Pronto. Todos os nossos desejos errados, todos os nossos desejos que não levam a nada, a gente ia poder, não, mas está escrito o Senhor aqui, o Senhor disse que vai realizar o desejo do meu coração, se nós nos deleitarmos. Então, Jesus é fantástico. Jesus ora aqui e Ele fala: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha, faça a tua vontade. Então, o lugar de oração é um lugar onde a nossa vontade é transformada. O lugar da oração onde você vai perder vontades por algumas coisas desse mundo e você vai ganhar vontades das coisas do reino. É o lugar onde a sua vontade vai ficar para trás e a vontade de Deus vai entrar no lugar dela. E eu garanto para você, querido, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é muito melhor que a nossa. O que vocês acham? Adão e Eva, pela sua vontade lá atrás, complicaram a nossa vida, né? Se não for Jesus, não estava enrolado até hoje. Por quê? Porque eles escolheram a vontade deles. A vontade de Deus perfeita jamais era aquilo, mas eles escolheram a deles. Então isso fala algo a nós, que se nós escolhermos a nossa vontade, nós vamos se estrepar. Amém? Mas se nós formos para esse lugar de oração, a nossa vontade vai ser trocada. Pô, Ronaldo, mas será que é bom isso mesmo? Não. A melhor coisa é você confiar a sua vida a Deus. As suas decisões vão ser perfeitas, porque a vontade de Deus é perfeita. É possível isso, amigo? É possível. Mas nós precisamos viver esse lugar de oração. Nós precisamos cultivar diariamente essa vida de oração. Então, passamos a régua, fechamos a motivação. Como eu sempre digo aqui, irmãos, eu não tenho nenhum interesse em esgotar esse tema, até porque eu não tenho capacidade para isso. Eu creio que o Espírito Santo tem muito mais a nos revelar sobre isso. Então, busque ao Senhor sobre isso. Senhor, qual a motivação do meu coração? O Espírito Santo me mostra, como Davi disse: sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda o meu coração por dentro aqui e vê se tem motivações que não estão alinhando corretamente. Porque muitas vezes, queridos, nós não recebemos respostas de Deus nas nossas orações, porque as nossas motivações são erradas. Vamos falar sobre o lugar. Vamos voltar lá em Mateus 6. Mateus capítulo 6, verso 5. Vocês estão entendendo até aqui? Tudo certo? Amém? Mateus capítulo 6. Vamos lá. Olha, nós lemos o verso 5, certo? Agora nós vamos ver o verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Queria que você lesse comigo, mesmo na sua tradução, Mateus capítulo 6, verso 6. Vamos ler junto? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, queridos,
outro pilar para uma vida de oração saudável e alinhada com a palavra de Deus é nós entendermos o lugar da oração. Quando nós lemos esse versículo, a primeira imagem que nós temos, e aqui eu não estou dizendo que é errado, pelo contrário, se você puder todos os dias entrar dentro do teu quarto, fisicamente falando, ter um tempo de oração com Deus lá, ótimo, maravilhoso. Mas o que Jesus está dizendo aqui, ele não está dizendo que é só dentro do teu quarto que você pode ter esse momento, essa devocional, esse momento de buscar. Não é um espaço físico somente. Quando Jesus falou do quarto, ele estava falando de um lugar de intimidade, de um lugar secreto, de um lugar pessoal, de um lugar onde você e Deus não vai haver interrupção. Quando nós falamos de quarto, né, principalmente os casados, a gente pensa o quê? É um lugar de intimidade do marido e da mulher. Certo? Então, quando a Bíblia fala de quarto, é um lugar muito restrito. Você deixa qualquer pessoa entrar no seu quarto? Deixa. Tem que ser alguém bem próximo, certo? Ou o cônjuge, ou os filhos, ou alguém muito chegado. Não chega uma visita na sua casa e fala, pode esperar lá no quarto lá. Né? Geralmente a gente coloca na sala, né? Fica à vontade. Ninguém vai levar lá. Por quê? O quarto é um lugar de intimidade, é um lugar pessoal. Então, queridos, quando Jesus nos deixou essa orientação, e aqui eu queria que você abrisse comigo lá em João 4. João capítulo 4, nós vamos ler um texto muito conhecido. Eu quero embasar o que eu vou dizer a vocês. Eu quero desmistificar o quarto apenas do lugar físico. Repito, se você puder todos os dias se retirar para o seu quarto, né? Lá em casa é meio complicado às vezes, sabe, irmão? Porque os meninos pegam fogo. Pai, vamos brincar. Pai, não sei o que. É bem complicado. Então, por isso que isso não é desculpa. Em casa não dá, Jesus. Em casa, no quarto, não tem jeito. Porque os meninos entram lá e não querem brincar, que é isso, que é aquilo, não dá. Então, não, você está dispensado, Ronaldo. Esse versículo para você não serve. No seu quarto, né? Não é isso. Então, é João capítulo 4, verso 23 e 24. Diz assim, mas vem a hora... Vamos ler o 20 primeiro. O 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Onde se deve adorar. O verso 23. Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que eu estou lendo esse texto, queridos? Adoração, nós temos falado bastante esses dias, né? O pastor acabou de ler um texto aqui fantástico sobre esse assunto. Quando a Bíblia fala de quarto, repito, nada contra o seu quarto, você pode continuar fazendo lá, certo? Mas ela está falando de um lugar íntimo em nós. Porque não adianta nada nós entrarmos dentro do quarto, fisicamente falando, e aqui dentro a gente está desligado. Quando a Bíblia fala de um lugar secreto, ela está falando de um lugar muito secreto em nós. Nós somos 3 em 1, certo, irmãos? Espírito, alma e corpo. O espírito que tem uma alma que mora dentro do corpo, certo? Existem 3 ambientes. Esse ambiente aqui externo, que tem contato com esse mundo, com as coisas. Tem a nossa alma, onde é a sede do intelecto, das nossas razões, das nossas emoções. E tem o espírito. Esse ambiente do espírito é o ambiente desse lugar que nós devemos cultivar. Eu e você, a Bíblia diz que nós somos seres espirituais. Nós somos seres eternos, irmão. Já parou para pensar nisso? Nós somos eternos. Nós precisamos entender muito isso. Nós somos seres eternos. Nós não vamos morrer mais. A nossa eternidade vai ser num lugar ou no outro. Nós somos eternos. O nosso espírito que está aqui dentro, né? Como que é esse espírito, Ronaldo? Eu sei responder para você de uma maneira bem simples, com 2 palavras. Não sei. Tá? Eu não sei como é o formato dele. Será que é o formato do seu corpo? Não sei, irmãos. Só sei que ele existe, porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa para penetrar até a divisão do espírito e da alma. Então quer dizer que existe uma divisão entre o espírito e a alma. Certo? E nós somos chamados a viver em que lugar, queridos? Com Deus. Onde Deus fala conosco? No nosso corpo, na nossa alma ou no nosso espírito? O que vocês acham? Pode responder. No espírito, filho. Vamos abrir aqui? Romanos 8. Romanos 8, 16.
Nós precisamos entender isso aqui. Qual é o lugar da nossa vida de oração? Fisicamente nós podemos orar em qualquer lugar, mas no nosso espírito, vamos entender isso. Romanos 8, verso 16. Eu vou ler o 15 antes, tá? Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Perceba, queridos, que o verso 15 fala em espírito em letra minúscula, certo? Todo mundo tem letra minúscula aí no espírito? Nós não recebemos o espírito de escravidão, ou seja, nosso espírito recriado foi livre. Por isso que nós cantamos essa noite aqui. Nós somos livres. Nós recebemos o espírito livre para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o espírito, de novo, letra minúscula, de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O nosso espírito clama ao Pai, ao nosso Deus, certo? Abba Pai, ou seja, papaizinho. Agora veja o 16. O próprio Espírito, em letra maiúscula, está falando de quem? Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, em letra minúscula, que nós somos o quê? Filhos de Deus. Como nós sabemos que somos filhos de Deus? Porque dentro de nós, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. E ele testifica. Testificar aqui no original significa testemunhar. Ele diz lá dentro do seu íntimo, nesse lugar aí, você nasceu de novo. Por isso que às vezes quando você faz alguma coisa errada, o Espírito Santo vai lá nesse lugar e te convence. Não é na sua mente, irmão. Às vezes, por isso que a gente precisa andar com o Espírito Santo. Porque não é fácil discernir o que é nossa mente, o que é o Espírito Santo. Nós precisamos andar com ele. Aí sim vai se tornar mais cotidiano. Nós somos chamados para andar nesse nível de revelação. De ouvirmos o Senhor no nosso espírito, de falarmos com ele no nosso espírito. De recebermos o testemunho no nosso espírito. Como a Bíblia diz que ele testemunha que somos filhos de Deus, é o lugar que também que nós entramos em contato com Deus. Deus não fala conosco através da nossa alma, irmãos. O que vocês acham? A nossa alma é toda turbulenta muitas vezes, né? Basta balançar alguma coisa aqui fora, que a nossa alma já se agita toda, certo? O problema lá atrás de Adão e Eva, quando eles morreram, foi esse. Porque quando o homem morreu espiritualmente lá atrás, a alma tomou o controle de tudo. E a Bíblia diz que a primeira coisa que eles tiveram depois que eles pecaram, quando Deus chegou no jardim e falou: onde você está, Adão? Não que Deus não sabia, Deus sabia. Eu creio que Deus estava chamando ele para arrependimento. Onde você está, Adão? Ele falou assim: tive medo. O medo apareceu depois que o Espírito saiu de cena. Se nós andarmos numa vida no Espírito, o medo, queridos, vai deixar de existir? Não, ele vai bater na nossa porta, mas ele não vai ter a força que tem às vezes. O medo e os outros sentimentos, que às vezes nos levam para baixo. Se nós andarmos nesse nível, Mateus 26, 41, abra comigo lá. Mateus 26, 41. Sabe, queridos, eu penso que esse é um dos assuntos mais importantes que nós, como filhos de Deus, precisamos meditar, orar por isso, buscar isso. Porque se nós descobrirmos essa vida no Espírito, guiada pelo Espírito Santo, que já veio habitar na gente, o diabo está enrolado, irmãos. Está enrolado. Vai ficar muito endemoniado. Mateus 26, 41, fala assim, ó. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quantas vezes você já ouviu esse versículo? Diversas, né? O que a gente frisa aqui? A carne é fraca. A carne é fraca, né? Cuidado, que a carne é fraca. Mas olha o que Jesus está falando aqui para a gente. Vigiai e orai. Olha orai de novo, pastor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha essa declaração, irmãos. O Espírito, em letra o quê? Lê na sua Bíblia. O Espírito em letra minúscula. Na verdade está, para aí, esquece a carne. Se nós vivermos isso, nosso Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Mas a carne só vai dominar se você não viver no Espírito pronto. Se nós vivermos no nível do Espírito pronto, quem que fez esse Espírito pronto? O novo nascimento. O que Jesus fez lá na cruz, no meio do seu lugar. Nos deu um Espírito zero bala. Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, lá em Efésios diz. Sim ou não?
Não, eu já nasci na igreja. Não tem problema, a Bíblia fala que se nós não recebemos a Cristo, fomos concebidos em pecado. Mas todos nós estávamos sem Jesus, mortos nos nossos pecados e delitos. Nosso espírito estava mortinho. Em Jesus nós recebemos o espírito zero bala. Zero bala, Walter. Na verdade, o espírito está pronto. Pronto para quê? Para que está pronto? Para esse relacionamento com o Senhor. Para receber aquilo que Ele tem para nós. O problema é que a gente... vou usar o espírito, não. Deixa o espírito. Deixa essas coisas espirituais de lado um pouco. E aí, sabe o que acontece? Quem já quebrou o braço, perna, algum membro do corpo aqui? Fora eu já quebrei 3 vezes, também não. Depois que a gente tira o gesso, o que é que acontece? Eu quebrei esse braço aqui, eu lembro quando eu tirei o gesso, eu queria jogar bola no outro dia, não dava, por quê? O braço não abria, tive que fazer compressa de água quente, fisioterapia, né, para voltar. Por quê? Falta de exercício. Se você ficar parado aí 1 mês sem mexer a perna, vai travar, irmão. Vai dar uma enrijecida. Tem espírito de muito cristão que está travado, irmão. Por quê? Não usa. Não está usando nos exercícios, não está fazendo, né? Como que chama? Levantamento de peso, aqueles negócios todos. Nós precisamos. A oração é um dos aparelhos da academia do Espírito Santo. Irmão. Olha só que definição boa. Lá na academia do Espírito Santo tem um aparelho, e é power. Oração. Você começa a orar, seu espírito vai ficando forte, o diabo ora, fala, ixi, esse aí está ficando forte. Né? Aí você começa a jejuar e isso aí tá... E você começa... Sabe, queridos, eu estou falando muito espiritual, irmãos. O diabo nos conhece espiritualmente. O diabo está interessado na nossa vida aqui. Às vezes tem muita gente que fica pensando, o diabo está interessado em tirar o dinheiro de mim, ele está interessado em me roubar isso, ele está interessado em destruir aquilo, colocar alguma coisa. Tudo isso ele está interessado porque ele só sabe destruir. Mas o que ele mais quer, ele faz tudo isso por uma coisa, afastar a gente do Senhor. Impedir que a gente viva essa vida do espírito pronto. O nosso espírito está pronto. Você pode falar comigo? Diga assim, o meu espírito está pronto. Eu só preciso usar. Na verdade, o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esquece a carne, irmão. Se nós vivemos nesse nível do espírito, a carne não existe. Não é possível? Claro que é possível. Porque o Espírito Santo está com a gente. Ele é o nosso Por que ele é o nosso ajudador? Sabe, queridos, a gente muitas vezes fica esperando também que o Espírito Santo faça tudo na nossa vida. O Espírito Santo vai vir, vai me transformar totalmente em nova pessoa. Nós precisamos cooperar com isso, ele é o nosso ajudador. Quando você ajuda alguém, você faz tudo sozinho. Você está Você não está substituindo a pessoa. O Espírito Santo não vai fazer no nosso lugar. Ele não vai buscar Deus no nosso lugar. Ele não vai orar. Ele vai nos ajudar a orar. E não vamos chegar lá ainda. Mas quem vai fazer, quem que tem que se dedicar e se colocar, somos nós. Vamos ver outra escritura. Provérbios 20, 27. Não se esqueça disso, querido. O seu espírito já está pronto. 0 bala. Porque tem uns que está até plastificado. Na caixa, tudo. Tem que tirar essa caixa, tirar o plástico e usar. Não gasta não, viu, irmão? Cada vez que você usa, melhora. Eu vou mostrar para você daqui a pouco aqui na Bíblia isso aí. Não estou falando heresia, não. Provérbios 20, 27. Alguém achou? Lê para mim aí, por favor. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. É a alma que é a lâmpada, irmãos? É o nosso corpo? É no nosso espírito que Deus aperta a tomada. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai apagando, apagando, apagando até ficar um breu. Brilhante. Nós precisamos, se nós entrarmos nessa vida com o Espírito Santo, nós vamos começar a brilhar. 10 volts, você está 10 velas, como que é que fala? Volts, né? 10 volts, 20, 30, 40, 100, 200. O Espírito, nosso Espírito recriado, é a lâmpada do Senhor. É lá que Deus vai acender as coisas em você e em mim. É nesse ambiente que Deus acende.
Quando a Bíblia fala de luz, ela fala de conhecimento das coisas de Deus. Quando a Bíblia fala de luz, ela fala de coisas reveladas. Vai ser revelada onde? Na nossa mente? Irmãos, por isso que existe tantas pessoas que falam que não creem no Evangelho, que não creem em Deus. Porque tentam entender Deus com a razão. Não dá para entender. Já tentou entender Deus com a sua cabecinha? Como é a minha cabecinha limitada? Explicar Deus com a nossa cabecinha? Não dá. Porque o espírito do homem é o lugar onde Deus vai acender as coisas, onde Ele vai trazer clareza, luz, é a lâmpada. Você está convencido que é no seu espírito o lugar secreto ou não? O que você acha? Estão quietinhos hoje, hein? 1 Coríntios 14, 15, veja só. 1 Coríntios 14, 15. Paulo estava ensinando a igreja de Corinto sobre a oração em línguas. Não sei se vai dar para nós falar disso agora, conversar com o pastor depois, mais para frente. Talvez a gente podia dividir esse modo de oração em dois modos, fazer um intervalo no meio de outras ministrações, a gente voltar mais para frente com o pastor também. Mas vamos lá. O apóstolo Paulo falando aqui, a igreja de Coríntios, ele disse assim: que farei? Vamos ler o 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Veja que é espírito em letra minúscula aí. Mas a minha mente fica infrutífera. Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, letra minúscula. Ou seja, o nosso espírito ora. Certo? Vocês estão lendo aí? Orarei com o espírito, letra minúscula. E com a mente. E também orarei com a mente. O que significa isso, orar com a mente? Ah, Ronaldo, então quer dizer que eu posso orar só com a minha razão. Nós podemos orar com a nossa razão, guiada pelo Espírito Santo que habita no nosso espírito. Porque se a gente orar só com a nossa razão, a tendência é a gente cair na hipocrisia. É a gente orar como fariseu, orar para se aparecer, orar para buscar coisas que Deus não quer nos dar. Porque você concorda comigo que a sua e a minha razão são limitadas e não alcançam esse lugar do Espírito? Quando a Bíblia fala de orarmos com a razão, é você saber por aquilo que você está orando. Submisso ao Espírito Santo, a palavra, orando de acordo com a palavra, certo? Por exemplo, Senhor, né? Alguém, ninguém aqui, eu sei, mas alguém que veio para o Evangelho e tinha um problema com drogas. Aí a razão dele, ele tem aquela dependência. Então ele ora: Senhor, me ajuda a comprar aquelas drogas, porque eu estou dependendo de usar. A razão dele, contaminada, está ansiando aquilo. Para ele, muitas vezes, mesmo depois que nasceu de novo, ainda aquelas coisas, ele depende. Então a oração vai estar alinhada com aquilo que ele pensa que é certo, mas a Bíblia condena isso. Então quando Paulo ensina orarei com a razão, ele está falando, você vai orar sabendo que você está orando de acordo com a palavra. Certo, irmãos? E tem mais uma coisa, ele diz: cantarei com o Espírito. Olha que coisa fantástica. Nós podemos cantar com o nosso Espírito, né? Não vamos falar disso hoje. Mas também cantarei com a mente. Ou seja, nós podemos cantar com a razão, que nós lemos aqui, entendendo, glorificando o Senhor, como também podemos cantar em línguas. Mas esse é para outro momento. 1 Coríntios nós acabamos de ler. 2 Coríntios, só vai um pouquinho para frente, 13 e 14. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. E aqui vai um texto que todos os domingos a gente escuta. Todo domingo. Seja a pregação que for, você escuta algo, ou igual vai estar aqui, ou bem parecido. 2 Coríntios, capítulo 13, verso... tem algumas Bíblias, pela tradução é verso 14. Tem algumas Bíblias que é verso 13, tá, irmãos? Tá? É o último versículo do capítulo 13. A graça do Senhor, é a bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo precisa de graça? Amém? O amor de Deus. Você acha que é importante o amor de Deus? O que vocês acham? E a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E aqui eu queria chamar a atenção para algo. Você acha que a graça de Deus nós entendemos muito bem? O amor de Deus também entendemos muito bem. Mas e a comunhão do Espírito Santo? O que vocês acham? A gente como igreja tem entendido, não estou falando só nós aqui, mas a igreja de Jesus. Nós temos entendido essa comunhão com o Espírito Santo? O que é comunhão? É andar, compartilhar a vida.
estar junto, dividir. Certo? Você tem comunhão com alguém, alguém próximo de você, certo? Você está dividindo a sua vida. Vai na sua casa, você vai na casa dele. A Bíblia diz que a comunhão com o Espírito Santo está no mesmo patamar do amor de Deus e da sua graça. A graça do Senhor já foi derramada. Está à disposição. O amor de Deus já foi derramado e provado lá em Cristo. E a comunhão do Espírito Santo, irmãos? Se nós não vivemos... Por que você está falando isso, Ronaldo? Porque se nós não vivemos nessa dimensão do Espírito, nós nunca vamos ter comunhão com o Espírito Santo. E se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo, impossível vivermos o Evangelho. Impossível. Sem o Espírito Santo, nenhum cristão pode viver o Evangelho. O que vocês acham? Concorda comigo? Porque senão Jesus não veria o Consolador, o Ajudador, né? Não precisa do Espírito Santo, não. Eu me viro sozinho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, queridos, tudo isso, toda essa volta, para dizer a você que o lugar onde nós devemos orar, o lugar onde nós devemos ter comunhão, é no nível do nosso espírito. É no nível do seu espírito. Tem um lugar que Deus deixou pronto para se relacionar com você. E eu vou falar uma coisa para você. A Bíblia diz que nem o diabo toca nesse lugar. Olha que coisa fantástica. O diabo não tem acesso. O duro é que a gente às vezes não usa, né? Precisamos usar, irmão. Nós precisamos tirar a capa do Espírito Novo, tirar os plásticos dele. Eu vou usar. Eu falei para vocês que ia mostrar. Deixa eu achar aqui. Que tem muita gente que não gosta de usar as coisas porque fala assim, não, vai gastar. Né? Abre lá em Romanos 8, por favor. Não existe, gente, esse tipo de pessoa? Ou é só eu que penso assim? Você também, né, Márcio? Você tá dando risada? Você também, assim. Mas o Espírito não gasta, não. Fica tranquilo, ó. A gente tem que ser sincero, irmãos. Romanos 8, verso 4. Romanos 8, verso 4 fala assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o 5. Porque os que se inclinam para a carne, o que acontece, irmãos? Cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, em letra maiúscula ou minúscula? Maiúscula, Espírito Santo em nós. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do... Sabe o que quer dizer isso aqui? Quanto mais você se inclinar a viver no lugar do Espírito pronto, não vai gastar. Não vai gastar. Mais você vai querer usar. E mais ele vai ficar novo, renovado. Que lá em 1 Coríntios 4, se eu não me engano, está escrito que nós somos renovados dia a dia. Então esse Espírito novo que você recebeu, se você usar hoje, amanhã está 0 bala de novo. Só que ele vai recebendo porções do Senhor dentro. Vai recebendo glória lá dentro. E também não tem limite, viu, irmão? Não é igual cartão de celular, de tablet, esses negócios aí. É ilimitado, tá? Não é 8 GB, 16 GB, esquece. É ilimitado. Mas precisa colocar as coisas lá dentro, irmão. O Espírito Santo quer encher esse Espírito novo no que nós recebemos. Ele habita lá e ele acho que ele olha e fala, preciso mobiliar esse lugar aqui. Precisa encher esse lugar aqui. Só que precisa da nossa ajuda. Nós precisamos cooperar com ele nisso. E uma das formas poderosas é indo para a academia do Espírito Santo e usando o aparelho da oração. Olha só. Todo mundo reclama, não tem tempo de fazer academia. Muita gente não consegue, né? Eu também sou assim, né? Não tem tempo. Tá? Mas essa academia, essa é a questão de sobrevivência. Né? Você tem que usar. Então, eu olho para isso aqui e penso assim, se eu orar mais, eu vou ter mais vontade de orar. Se eu ler mais a Bíblia, eu vou ter mais vontade de ler. Se eu jejuar, eu vou ter mais vontade de jejuar, mesmo se eu fico com dor de cabeça, como tem ficado ultimamente. Se eu adorar o Senhor, eu vou ter mais vontade de adorar. Só que o contrário é verdadeiro também, irmão. Se eu não orar, menos vontade vou ter. Por quê? Os que se inclinam para a carne, pensam, cogitam das coisas da... Quanto mais longe a pessoa vai ficando de Deus, mais longe dessas práticas espirituais, menos vontade ela tem, irmãos. Tem gente que está esperando assim, o Espírito Santo vai vir sobre mim, tomar o meu corpo e vai me dar aquela vontade de fazer. Ele nos atrai, nos convida. Davi escreveu um dos Salmos, no meu coração ocorre
buscai a minha presença. E ele responde, buscarei, pois, a tua presença, Senhor. O Espírito Santo, você pode parar um pouquinho e pensar ou começar a prestar atenção a partir de hoje. Volte nele e chama você. Ele atrai você. Ou para uma oração, ou para alguma prática espiritual. O problema é que às vezes a gente ou não ouve, ou ouve e fala, nada não. Ou falar, essa coisa da minha cabeça, não tem tempo para isso. Mas ele nos atrai. O que ele não vai fazer é nos tomar e fazer a gente fazer. Nunca, irmãos. Nunca. Então, quando ele tocar, quando ele te atrair, responda. Porque se você responder, da próxima vez, a sua resposta vai ser maior. E você vai começar a viver dentro dessa realidade, e você vai querer mais. E você vai começar a olhar outras coisas que te prendiam, você vai falar, puxa, eu perdi tanto tempo com essas coisas, que coisa. Que burrice gospel é essa? Todo perdão pela expressão também. Né? Porque às vezes é uma questão de inteligência, irmãos. A gente tem um banquete e tem lixo. Às vezes a gente escolhe o lixo. Estou falando alguma barbaridade, irmãos? Quantos cristãos, eu sei que também aqui não tem ninguém assim, tá? Mas quantos cristãos muitas vezes param altas horas da noite para assistir esses programas que passam na televisão em vez de orar? Lixo Brother Brasil. Quantos param para assistir essas coisas? Em vez de orar. Ou outras coisas que estão até melhores do que isso aí. Mas não se comparam. Aí está com o Senhor. Mas é por quê? Porque às vezes a gente está cogitando muito das coisas da carne porque a gente está vivendo longe do Espírito pronto. Amém, queridos? Vocês entenderam aqui? Caminhando para o final. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo Cantares 1:4. Nós vamos caminhando aqui para o finalzinho. Cantares. Bom de nós estudarmos a Bíblia é isso. A gente vai pegando familiaridade também com os livros da palavra e vai nos dando sede também. Porque quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós vamos ter vontade de ler. Sim ou não? Eu mostrei para vocês na Bíblia aqui, irmãos. Aqueles que cogitam das coisas da carne se inclinam para as coisas da carne. Quer mais? Os que se inclinam para as coisas do Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Lê para mim alguém que achou Cantares 1:4, por favor. Amém. Esse livro de Cantares fala da história da Sunamita com o rei Salomão, né? Mas é uma tipologia da igreja, uma tipologia de nós com Jesus, com o Espírito Santo. Então, queridos, aqui fala das recâmeras do rei. O que eram as recâmeras do rei? Era um lugar secreto. Era um lugar onde só aquelas virgens, ou a mulher do rei, ou as mulheres do rei, aquelas mais próximas poderiam entrar na recâmara. Um lugar de intimidade. Deus quer que nós vivamos desse lugar de intimidade que está dentro de nós. Nosso espírito pronto é o lugar onde Deus quer falar conosco, encher a nossa vida de fé, encher a nossa vida de força. Sabe de uma coisa? Quem vai dominar na nossa vida não vai ser mais a alma, vai ser o espírito, guiado pelo Espírito Santo. Você vê como Deus é sábio e inteligente, irmãos? E a gente que tem que dar uma melhorada boa? Se nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, lá já está tudo preparado. É aqui que eu vou falar com o Walter, com a Márcia, com o Regi. É aqui que eu vou falar com os irmãos. É aqui, nesse lugar. Se nós entrarmos nesse lugar das recâmeras do rei, é ali, irmão, e ninguém entra lá. Ninguém entra lá. Só que nós precisamos ir lá. Vamos voltar lá em Mateus 6, para você ver uma coisa, para nós fecharmos aqui à noite. Mateus 6. Essas recâmaras estão dentro de nós, queridos. O rei é Jesus. E a noiva é a igreja, somos nós. Veja, Mateus 6, o verso 6, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Falamos tudo isso para dizer a você que esse lugar do quarto pode ser um lugar físico, mas esse quarto, esse lugar secreto está dentro de você, é o seu espírito. E fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. O que eu queria parar? Onde Deus está? Em secreto. Irmãos,
O seu Pai já está nesse lugar, te aguardando. A Bíblia diz que Ele viria e faria morada em nós. Só que Ele precisa da nossa correspondência. O pastor falou aqui no início, nós precisamos corresponder com isso que Deus está falando. E é isso mesmo. Nós precisamos corresponder. Leia na sua Bíblia, está escrito que o Pai está em secreto, ou seja, Ele está nesse nível do teu espírito. Não adianta tentar procurar Deus na nossa alma, na nossa mente, na nossa razão, procurar Ele com as nossas vistas humanas. Não vamos encontrar, irmãos. Porque Ele já preparou um lugar e Ele está em secreto. E mais, continuando o verso 6, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Perceba que Deus também olha para você e o primeiro lugar que Ele vê e acende é lá na lâmpada. O seu Pai está em secreto e te vê em secreto. Onde é esse lugar secreto? Seu espírito. Esse lugar pronto, preparado para esse relacionamento. Esse lugar pronto que é onde você deve cultivar a sua vida de oração. Mano, mas como que eu entro nesse lugar? Você tem a chave desse negócio aí? O Espírito Santo pode te guiar a isso. Ele quer te guiar a isso. Ele está aqui para ajudar a gente. Sim ou não? Ele é o nosso ajudador. Está ao nosso lado para isso. O detalhe é que muitas vezes a gente não se posiciona para pegar a chave. Mas você e eu temos um lugar preparado. Então, queridos, eu queria que nós orássemos essa noite por essas coisas, e nós vamos encerrar. E eu quero, mais uma vez, com todo amor e carinho, pedir a você, busque o Senhor. Eu disse esses dias, não precisa ter um padrão de horas, de horário, não, porque fulano de tal hora tanto. Pergunte para o Senhor, Deus, eu tenho esse tempo a oferecer para o seu diário, mas eu quero que seja intenso. Nós precisamos, é uma maneira de nós nos lançarmos, de nós ativarmos essas coisas que estão aqui dentro. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu falei que eu estava terminando, só vou ler mais um versículo, mais um. Vocês me dão mais um só? Sim ou não? Ajuda eu, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 2. Prometo, ó, é 9:27. 9:30 nós vamos encerrar até antes. É um versículo só. 1 Coríntios 2. Deixa eu achar aqui para você. Verso 11. Fala assim, para a gente deixar bem frisado. Diga assim, ó, eu preciso viver no nível do meu espírito, aonde o Espírito Santo fala comigo. Isso. 1 Coríntios 2, verso 11 fala assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, em letra minúscula, que está nele. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus em letra maiúscula, certo? Sabia que tem coisas dentro de você, no seu espírito, que você nem sabe ainda? Que quando você nasceu de novo, às vezes tem dons aí dentro que você já recebeu, você nem sabe. Tem projetos fantásticos de Deus que estão nesse nível do seu espírito, você nem sabe. Nós acabamos de ler ali. O espírito do homem é o que sabe das coisas do homem, certo? Porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Mas, irmão, se nós vivemos na realidade da nossa razão e da alma, jamais vamos entrar. Certo? A alma é uma coisa, o espírito é outra. Mais profundo. Seu espírito sabe de coisas que às vezes você nem sabe. Seu espírito sabe de coisas sobre você que às vezes você não sabe. A gente precisa acessar esse lugar. O Espírito Santo quer que a gente entre lá e veja e fale, puxa, isso aqui é para mim? Você não viu lá na palavra? Isso aqui é para mim? Eu sou essa pessoa aí? É que você nunca entrou aqui, você nunca viu que estava preparado, está cheio de presente aqui para você. Mas você nunca abre, vem aqui, você fica andando naquela região da alma, pensando nas coisas da alma, pensando segundo a alma. Se você entrasse aqui antes, você já tinha visto isso, mas ainda dá tempo, irmão. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Vamos receber essa palavra em nome de Jesus. Amém?
Eu queria que você orasse por isso. Tá? Depois nós vamos orar, mas eu queria que você colocasse essas coisas diante do Senhor e pedisse para que Ele te ajudasse. Se você está disposto a viver uma vida nesse lugar preparado, do seu espírito que já está pronto para se relacionar de uma maneira profunda com o Senhor, eu queria que você colocasse isso, porque o Espírito Santo é a pessoa que pode te ajudar e quer ajudar você. É Ele a pessoa que está aqui hoje no mundo para te guiar a toda a verdade. Ele é o primeiro que quer te ajudar. E se você quiser, se você no seu dia a dia se posicionar a isso, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Eu queria que você colocasse isso diante do Senhor. Nós vamos orar. Eu tenho uma impressão no meu espírito que o Espírito Santo me comunica algo no sentido de algumas pessoas aqui que pensam assim, eu não consigo, ou eu não posso, não sou digno disso. Eu quero dizer a você nessa noite que de fato você não é digno, mas Jesus já te deu esse crédito. Ele já pagou esse preço para que você possa entrar e viver nesse lugar. Então, que você entenda nessa noite que a dignidade que você precisa para viver isso, Jesus já pagou e você tem nele. Nele você tem, nele é possível. E sobre aqueles, ou se é a mesma pessoa, eu não sei, que pensou que não pode, você pode, porque Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele está com você nessa. Ele veio a esse mundo para te ajudar a viver nisso. O propósito do Espírito Santo estar nessa terra é nos ajudar, é nos consolar, é nos guiar a toda a verdade. Ele quer te guiar a essa vida. Então eu quero dizer a você que você pode. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos mergulhar nessa vida no Espírito, Senhor. Nós queremos viver na dimensão do Espírito, desse Espírito pronto e recriado que o Senhor já nos deu, que é a sede do Espírito Santo, é onde o Senhor fala conosco, onde o Senhor testifica a tua paternidade a nós, onde o Senhor testifica a tua filiação a nós, e nós queremos viver nessa dimensão. Nós não somos capazes de entrar por nós mesmos, mas nós queremos pedir a tua ajuda. Eu quero pedir, Senhor, nessa hora. Eu e meus irmãos aqui queremos pedir a tua ajuda, para que a gente possa viver nessa dimensão que a tua palavra nos mostra, que é o lugar que o Senhor quer que a gente viva. É lá onde a nossa fé vai ser edificada, é lá onde a nossa fé vai ser aumentada, é lá onde nós vamos ter força para andar e viver os teus propósitos e planos aqui. É lá onde as circunstâncias dessa vida não vão nos atingir. É lá onde nós vamos viver na dimensão da eternidade aqui na terra. É lá onde nós vamos poder andar numa dimensão poderosa no Senhor, cumprindo os teus propósitos. Onde os dons que o Senhor tem para cada um de nós, os chamados, se manifestarão de uma forma poderosa. Então, Pai, em nome de Jesus, desperta-nos pessoalmente, como igreja, a te buscar nesse lugar de oração. Como nós aprendemos, ó Pai, nessa noite, do Teu Espírito Santo, que existe um lugar onde nós devemos estar ligados, conectados e recebendo aquilo que o Senhor já nos fez, no nível do nosso espírito. Nos ajuda a viver uma vida de oração nesse nível. Não queremos que as nossas orações sejam fundamentadas nos nossos pensamentos. Não queremos que a nossa oração seja fundamentada nos nossos desejos. Não queremos que as nossas orações sejam fundamentadas naquilo que nós achamos, ó Pai. Mas queremos que a nossa oração seja fundamentada na Tua Palavra. Seja fundamentada nessa dimensão do Teu Espírito operando toda a verdade em nós. Em nome de Jesus. Pai, fala conosco no decorrer dessa semana. Desperta-nos, atraia-nos, nos dá ouvidos sensíveis a responder e corresponder com aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo, na nossa vida e na nossa comunidade, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Se você recebe, diga amém, 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 queridos, amém.
Cultive essa vida de oração, cultive essa vida com o Espírito Santo. Nesse lugar que o Senhor quer revelar tudo o que você é e o que Ele tem para você. Amém? Você abraça aí umas 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Abençoe elas. E fala assim, vai em paz. Semana que vem a gente continua o nosso estudo, tá? E vamos orar, queridos. Vamos orar porque Deus vai fazer grandes coisas.